Bom dia, hoje a gente está aqui com a doutora Raquel Moro e para falar de um assunto muito importante que é a estética íntima, mas também a função íntima também, né? Exato. Bom dia, Cazu, obrigada pelo convite. É sempre um prazer. Um prazer voltar à clínica. E é um assunto que tem tomado uma proporção muito grande, né? E às vezes a gente fala somente estética vaginal, procedimentos estéticos vaginais, só que a gente tem que entender a real proporção do que tem isso na vida da mulher, e não é somente estético. Então, é muitas vezes funcional, muitas vezes regenerativo, de melhora de qualidade não só de vida, como de função sexual também. Então, a gente abrange muito mais que só estética nesse assunto. Tem aquela máxima, se a mulher está feliz, o marido está feliz, as crianças estão felizes, está tudo feliz, né? A casa gira bem, né? Então, e é muito importante, lógico, se a mulher tem uma vergonha ou dor, então é um assunto de extrema importância. Se você tem alguma dúvida, pode colocar aí, como eu falei, você tem vergonha de falar, então você fala, uma amiga minha me contou que tem esse problema. Uma amiga me perguntou, exato. Está me perguntando aqui, enfim, tá bom? Então, vamos começar com algumas perguntinhas que eu separei aqui. Primeiro, eu queria saber, assim, quanto que a gente pode falar que é só... Tem casos que é só estética ou sempre tem a função relacionada, ou o inverso, tem casos que é só funcional e não tem um problema estético? Eu brinco que, na maioria das vezes, são as duas coisas. Porque tem paciente que chega para mim dizendo, doutor, eu tenho desconforto estético com a minha região sexual. Então, os meus pequenos lábios são muito aumentados, ou eu tenho uma flacidez importante de grandes lábios, e isso me causa desconforto estético. Quando a gente vai entender o caso da paciente, muitas vezes essa paciente pode ter dor na relação sexual em penetração inicial, ou isso pode gerar um desconforto que a gente sabe que a insegurança, a baixa autoestima, isso em milissegundos pode gerar um reflexo para o cérebro e gerar ressecamento vaginal. E isso causa dor na relação sexual também. Então, eu brinco que realmente uma coisa leva a outra. Quando a mulher está segura do próprio corpo, e isso não só com a estética vaginal, o desempenho sexual dela sempre é melhor. E o ela vai ficar mais também. Lubrificada, né? Com certeza. Se ela olha e aí o homem vai lá e ela vê que ele vai olhar ali, ela pode ficar envergonhada e aí já pronto, não vai ter nem... Além de não ter lubrificação, vai ressecar isso. Exato, ressecamento vaginal. E a gente, muitas vezes, quando a gente vai falar com a paciente, ela não sabe a causa disso. Ela fala, realmente, na hora de começar a relação, quando eu ainda não estou muito lubrificada, eu tenho dor, é difícil. Ou muitas vezes já machuca. E quando a gente entende é porque dificuldade de penetração por esse excesso de pele, esse excesso de mucosa, que é facilmente resolvido com a cirurgia de simetrização ou redução de pequenos lábios vaginais, que é a ninfoplastia, ou até de grandes lábios vaginais. As pacientes, os grandes lábios, eles são recobertos por pele. Então, aí eles já sofrem muito mais a ação do tempo, da perda de colágeno, flacidez. E aí entra realmente a estética elas falam, eu sinto que caiu, eu sinto que minha vulva toda derreteu. E aí, em alguns casos, quando não há excesso de pele, a gente consegue reduzir isso, melhorar com preenchedores de ácido hialurônico mesmo, ou quando tem um excesso importante, é feito a ninfoplastia aí de grandes lábios. E os resultados são incríveis, né? Então, esse procedimento é feito no hospital? Esse procedimento é feito, ele pode ser feito em hospital também, mas hoje ele é feito em consultório, com anestesia local e a laser. Por que eu prefiro o laser à cirurgia tradicional, gente? Primeiro, pelo conforto da paciente fazer isso no consultório, com anestesia local, sem sedação, sem dormir. A paciente vai embora para casa depois, os cuidados são super tranquilos e o benefício do laser no estímulo de colágeno também. Então, é uma cicatrização que muitas vezes o reparo dela, os detalhes dela ficam muito mais bonitos. É parecido com o que aconteceu aqui na vascular. A gente também veio do hospital para cá, cada vez mais com lasers.
tudo isso vai deixando o procedimento menos invasivo, para que a gente faça o procedimento só com sedação e anestesia local e a pessoa vai embora para casa. Exato. É muito melhor mesmo a recuperação. Sendo que uma anestesia geral ou uma hack, ela gera mais problemas também, né? Só o fato da pessoa ficar mais tempo acamada, sem mexer a perna, enfim. E outra coisa também que me chamou a atenção do que você falou, que na vascular também acontece, se a pessoa tem um problema estético puro, não tem nada de dor, ela acaba tendo um problema funcional porque ela não vai ao parque caminhar com as amigas, ela não vai à academia e ela tem vergonha. Indiretamente começa uma coisa a comer leva mais, a outra, né? começa a engordar, Exato. não faz ginástica, enfim, a vida piora. E aí a gente volta naquela, a mulher fica triste, a família inteira tem problema. E a gente brinca com essa questão da socialização e do quanto a mulher está se olhando de forma diferente. Eu palestrei uma vez num Dia das Mulheres por umas 30 mulheres. E aí, num determinado momento da apresentação, eu falei assim, agora eu quero saber de vocês. Quantas de vocês já pegaram um espelhinho em casa e já olharam a região vaginal de vocês? Algumas me olharam com uma cara de susto, assim, como assim ela está perguntando isso? Gente, a vulva é uma parte do nosso corpo como qualquer outra, que a gente tem que cuidar como qualquer outra. Examinar, muito mais além de tudo. É uma região importante de função sexual, de conexão no relacionamento. Então, tem pacientes que chegam no consultório e não sabem o que são os grandes lábios, os pequenos lábios, capuz do clitóris, e aí vem a nossa questão de sexualidade, que muitas vezes na consulta de rotina ginecológica toma grande parte do nosso tempo. Isso é muito produtivo. Por quê? A paciente que não tem o autoconhecimento de entender cada parte do seu corpo, ela não vai ter prazer. Ela não vai saber onde se estimular, onde ela quer ser estimulada, onde ela tem mais prazer, ou ela já chega com aquele tabu, aquele paradigma. Eu não consigo chegar no orgasmo somente com penetração. Isso é muito comum, você e a maior parte da população. E quando isso não é dito, a paciente acha que é só com ela, ou acha que às vezes é um problema. Então, a gente tem que falar sobre isso e com tem vergonha de falar, porque ela acha que como é só ela que acontece isso, Exato. Ela nem quer falar. Exato. Então, é como eu brinco sempre. Quanto mais a gente fala, mais natural se torna. Então, a gente tem que falar, as dúvidas têm que ser sanadas e, se não com amigas, ter um momento durante a consulta ginecológica para tirar a dúvida com o seu ginecologista. Acabou essa história de que consulta ginecológica é ir lá, colher Papa Nicolau, fazer exame. Não. Consulta ginecológica hoje em dia é muito mais que isso, né? A gente tem que pôr essa parte, sim. É aí que tá, né? A gente está falando aqui de um atendimento privado. Privado. Né? Particular, premium, etc. Aonde você vai ter uma consulta longa, em que você vai perguntar se a pessoa faz ginástica, que horas que ela dorme, que horas que ela acorda, se ela está se alimentando bem, se está tendo relação sexual normal, se tem algum tipo de dor. Então, realmente, aqui também a gente pergunta se dói. E no voo, dói também, quando fica muito em pé, enfim, tem que realmente olhar a paciente como um todo, ou o paciente como um todo, né? No meu caso, no seu não. E a gente entende o quanto isso é importante, né? Caso você falou o quanto ela dorme, se ela faz ginástica ou não, a repercussão que sono, atividade física e uma boa alimentação tem na função sexual, na qualidade de vida, na sua parte de vascular também. Isso está completamente conectado. E a partir de que idade... a mulher pode já nascer com uma simetria? Com certeza. Hoje... E ter vergonha, sabe? Mulher de 20 anos... Sim, eu já operei meninas, inclusive, que foram acompanhadas dos pais, dos responsáveis. Tivemos que fazer o termo de consentimento porque eram menores de 18 anos. Por quê? Tem uma função genética muito grande. Então, ela já ter essa assimetria ou hipertrofia, né, que são quando os pequenos lábios são grandes, e no caso da adolescente, até não pensando em função sexual, mas ela ter dificuldade de se higienizar. Ou dificuldade durante a menstruação, isso pode acontecer. O agravante com o tempo seria perda de colágeno e flacidez, que é a tendência de piora. A partir de que idade? Assim que o mais comum da paciente vir com essa questão de que
de que a vulva, a vagina está diferente, Sim. não está como ela... 35, 40 anos. Ah, com 35, 40 já Sim, começa? Já. E vamos lá, então, outra pergunta. Os implantes, desses que eles, infelizmente se divulgou demais e é usado de uma forma errada, os chips, que chamam de chips da beleza, mas não existe isso. E eu, inclusive, tiro bastante aqui, guiado por ultrassom. Pois é. Né? Esses chips, esse uso excessivo de hormônio, o que afeta na vagina? Esse é um assunto super importante, porque tem crescido muito, né? Acredito que aqui você veja muito isso também. O problema, gente, não é o implante em si. O implante é uma via de administração de hormônio, assim como a transdérmica, enfim. O que acontece? Hoje está sendo feito um uso inapropriado, um uso excessivo de hormônios, com repercussões. Então, o paciente pode ter acne, queda capilar, oleosidade de pele e também... Alteração da voz. Alteração da voz, hipertrofia e também hipertrofia do clitóris. Ou seja, aquela paciente chega no consultório com um clitóris muito grande, muitas vezes sendo estimulada pela roupa. Se usa uma calça jeans mais justa, uma calça mais justa, isso gera um desconforto, uma sensibilidade muito importante. E qual é a pior parte disso? Muitas vezes não é reversível. Quando ela para a medicação, quando o chip vence ou ela tira o implante, a tendência é de redução, mas não volta ao normal. É interessante que assim, a musculatura volta, né? Que a pessoa usou aquilo para a deve... musculatura. Mas a voz continua grossa para o resto da vida e o clitóris... Eu tenho vários casos de pacientes, inclusive com alteração de voz importante, fazendo fisioterapia. Por quê? Eu fico brincando. O nome errado, né? O nome vulgar é chip da beleza, mas você coloca um chip para ganhar músculo, o cabelo fica ruim, a pele enche de acne, você tem... então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. E uma coisa que eu chamo sempre a atenção, que foi um papo até que eu já tive com o Dr. Cazu uma vez, a liberação hormonal desses implantes. Hoje em dia ela não é controlada. Ele, inclusive, me contou um caso de uma paciente que veio aqui na Clínica Miach tirar os implantes vencidos e, por curiosidade, ele abriu os implantes e eles ainda estavam lotados de hormônios. Ou seja, a liberação hormonal não foi correta. Por isso, vem os efeitos adversos, ou para mais ou para menos. E, nesses casos... nós temos um aumento importante de clitóris e é cirúrgico. Não tem jeito. Tem como arrumar? Tem como. Chega a ficar com quanto que chega a aumentar o clitóris? Ele pode... Tem clitóris que quase dobra de tamanho. Da paciente não conseguir aquelas calças de ginástica mais justas, ela não consegue colocar porque realmente mostra um abaulamento. Fora o desconforto, a sensibilidade, porque lembrando que o clitóris tem em torno de 12 mil terminações nervosas. Então, é uma hipersensibilidade muito importante. Então, nós fazemos... existem algumas técnicas de redução do clitóris. Muitas vezes a gente tem que fixar em face de pubis. Essa é a única cirurgia que é necessário fazer em centro cirúrgico pela sedação da paciente, justamente por o clitóris ser tão inervado, tão sensível, só com anestesia local a paciente se sente muito desconfortável. Mas temos como consertar mesmo, né? Consertar uma coisa que foi proposta ali para o paciente. Consegue diminuir. E a sensibilidade fica alterada ou não? Então, é uma cirurgia que, assim, a gente toma muito cuidado com os nervos, que são medianos, são posteriores, mas é uma cirurgia que, como está tudo entumecido, está tudo muito edemaciado pelo hormônio, a gente tem uma rede colateral ali que pode, transitoriamente, diminuir um pouquinho a sensibilidade. Inchaço e tudo, exato. Pela manipulação. Exato. Inchaço, manipulação, o próprio edema do laser. Sim. E a cirurgia da ninfoplastia, não falando só do clitóris, a ninfoplastia mesmo, ela altera a sensibilidade ou não? Não, essa é uma pergunta muito frequente no consultório também. Ela não altera. Por quê? Quando nós pensamos na anatomia da vulva, toda a parte de sensibilidade, pensando em relação sexual, ela está lá junto com o clitóris. Está na parte bem superior. Nós vamos operar... A ninfoplastia é redução ou simetrização de pequenos ou grandes lábios vaginais. Ali não tem nervos responsáveis pelo prazer. Então, não afeta a sensibilidade. Entendi. E aí a pessoa vai lá, que é o mais comum, a ninfoplastia, né? A cirurgia que nós mais fazemos é a ninfoplastia.
E quanto tempo que a mulher tem que ficar sem ter uma relação sexual? Em torno de 20 dias. Eu costumo, atividade física e relação sexual, eu costumo liberar só depois de 15 dias, quando a paciente passa comigo. Geralmente, né, nesse primeiro pós-operatório, algumas atividades, alguns exercícios eu já consigo liberar. Atividade sexual eu deixo mais uns 5, 7 dias, e aí a paciente já, com alguns cuidados, ela já consegue ter relação. Tá. E essa é uma coisa que na tua clínica você faz o procedimento lá mesmo? Sim. E lá você faz somente com local? Somente com local, isso. Quando a única cirurgia, na verdade, que eu faço sedação é clitóris, a não ser que a paciente fale: Raquel, eu sou muito ansiosa, eu sou muito nervosa, Sim, não ela quero. não quer. É indicação da paciente. Aí nós fazemos, senão não tem problema nenhum. Porque realmente é só alguns botões ali e a pessoa não vai sentir mais nada, né? Muito pouquinho. Simplifica demais, diminui o custo também, né? Totalmente. E é o que você falou que vocês fazem aqui também. A parte da paciente não precisar ir para o hospital, internação, exposição a uma anestesia muito mais densa, isso melhora muito pós-operatório. E aqui no caso a gente faz bastante com sedação, mas é que é um procedimento de 3 horas. Sim, né? diferente. Então realmente é muito mais extenso também. Mas quando é uma veia só, veia nutrícia, que está naquela mancha que não sai, que é só aquele retoque mesmo, ou um retoque cirúrgico, é anestesia local, aí é no centro cirúrgico, mas somente com anestesia local. É muito mais tranquilo, né? Com certeza. E você falou, você usa o laser na cirurgia. O laser ele é para corte. Isso. O laser, eu gosto muito do laser de CO2, apesar de ter o treinamento de todos eles, mas quando nós mudamos a ponteira, nós mudamos a administração, a propagação do laser nesse tecido. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, um estímulo de colágeno em grandes lábios ou o protocolo de peeling associado a clareamento, é a ponteira de pele. Então, nós vamos ter jogar o laser mais superficial, eu vou ter um dano térmico um pouco maior. Agora, na cirurgia, nós trocamos a ponteira e a caneta, é uma canetinha de corte. O laser nem rela no tecido, mas a gente vai mediando e ele vai cortando. E cauterizando. Já. Então isso é muito bom mesmo. E ainda mais para esse tipo de tecido, né? Sim. É um tecido, muitas o laser ele tem afinidade pela água, o cromóforo do laser é a água e a mucosa completamente umedecida, então assim, facilita muito a cirurgia mesmo, muito mais que um bisturi elétrico, por exemplo. Tá. E aqueles lasers para a contração da vagina? Isso é muito legal também, porque hoje em dia, eu brinco que os 50 são os novos 30, né? A mulher de 50 hoje em dia tá um raio. E a gente não adianta aumentar a expectativa de vida sem melhorar juntamente a qualidade de vida. Então, essa mulher vai ficar idosa sem ter o que fazer. Então, a idade média de menopausa da brasileira é em torno de 51 anos. Temos menopausa precoce, tem pacientes que sustentam um pouquinho mais, mas em torno de 51. E o que a gente entende? Quando essa mulher começa a entrar na transição, um dos principais e dos primeiros sintomas que começam a aparecer na menopausa, além daqueles calores, irritabilidade, é o ressecamento vaginal. E com ele, um tempinho depois, a perda urinária de esforço também. E essas duas patologias nós conseguimos tratar com laser. Por quê? Aí é uma outra ponteira que ela é intravaginal, como se fosse um ultrassom transvaginal, ela entra na vagina mesmo, e ela vai estimular 360 graus o canal vaginal com o calor. Então, nós vamos ter um estímulo de colágeno muito importante, multiplicação dessas células produtoras de muco, ou seja, melhora bastante a lubrificação. Melhorando o colágeno, melhora essa flacidez vaginal, que com o passar do tempo, as mulheres têm aquela sensação, minha vagina está ficando um pouco mais larga. Isso nós corrigimos também. E, pela angulação e o estímulo de colágeno anterior, melhora e prevenção de casos leves de incontinência urinária de esforço. E o laser, ele dispara radial ou ele vai disparando 90 graus e você vai fazendo várias aplicações? As duas ponteiras. A de 360, nós fazemos as primeiras passadas para estimular toda a vagina, e a de 90 graus anterior para fazer só essa parte de bexiga e incontinência urinária de esforço.
E melhorando essa contratura do canal vaginal, melhora também retoma o ângulo que tinha que ter, a uretra, é isso? A angulação da uretra. Então, quando, por exemplo, a paciente faz um esforço de tosse, um esforço de espirro ou de atividade física, que a uretra faz aquela angulação errada e escapa um pouquinho de urina. Já vou falar isso aqui com um ponto de exclamação enorme. Gente, isso não é normal. Quando a gente vai perguntar em um determinado momento da consulta, você perde urina? Não, doutor, eu perco, mas só na hora do exercício físico. Não é para perder nem aí. Nós temos que... O nosso esfíncter, que é o que trava a bexiga, ele tem que funcionar exatamente nesse momento de esforço para fazer a continência. Para que a perda de urina não aconteça. E quando isso se perde, nós vamos ter a perda urinária. E o laser faz uma melhora, assim, muito importante nesse cenário. E exercícios para a vagina? O exercício pélvico, a fisioterapia pélvica, ele é muito parceiro do laser. Mas eu brinco que a paciente tem que ser muito disciplinada, porque é um exercício que você tem que fazer para o resto da vida. Mas se a paciente tem essa disciplina, tem essa constância de fazer aqueles exercícios ali num determinado momento do dia, isso ajuda muito, principalmente a parte de tônus muscular, que a gente tem que pensar que não é só mucosa, né, gente? A gente tem que pensar em mucosa, tendão e a parte muscular também. Muito interessante. Bom, se tiver alguma pergunta, vocês podem colocar. Tem alguma pergunta? Pode falar. Olha, eu achei que a pergunta fosse de câncer de mama, mas pode. Na grande maioria das vezes, o câncer de colo uterino, a causa dele é o HPV, que é o vírus papiloma humano. E não tem indicação nenhuma. Inclusive, para as pacientes com câncer de mama, que aí sim é hormônio dependente, por isso tem indicação, contraindicação de hormônio. Hoje não é mais contraindicação absoluta alguns casos, viu, gente? Em alguns casos pós-câncer de mama, elas podem fazer alguns tipos de hormônio. Mas nesse caso o laser entra muito bem. Como o laser melhora toda essa função de trato genital urinário e ele não tem nada de hormônio, as pacientes oncológicas, elas respondem muito bem a esse tratamento. Pós-radioterapia, que é uma coisa que causa... Sim. É um tratamento que causa ressecamento também. Ó, a gente pode ir colocando as perguntas aí. Eu tenho um monte de perguntas interessantes sobre o ímã, enfim, que a gente vai fazendo aqui. E o papo é realmente único, diferente. Na verdade, esse é um problema que sempre existiu, só que acontece que nunca tinha oportunidade das pessoas terem até uma live assim, ou ter esse acesso a essa informação, né? Antes da internet era quase que um tabu até. Ainda é, né? Mas a pigmentação, quando que a pessoa pode começar a ocorrer a pigmentação e como é que ela é tratada? Essa é outra queixa bem importante no consultório, o escurecimento da região íntima. Não só de região íntima, como também de bordo de coxa. O que acontece? As principais causas são alterações hormonais, então aquela paciente que usa anticoncepcional oral há muito tempo, ou pós-gestação, pós-lactação. Pensando nos métodos de depilação, a cera quente e a gilete, elas esquentam muito, consequentemente a tendência de hiperpigmentação é muito grande. Quando nós conseguimos recomendar uma depilação a laser para essa paciente, é o melhor tratamento para anulação dos pelos. Outra coisa, exposição solar, contato, roupas muito apertadas, então, calcinha muito apertada, cinta cirúrgica, o atrito ele vai causar a própria obesidade, o atrito ele vai causar escurecimento. E, entendendo qual é o tipo de mancha dessa paciente, nós conseguimos, lá no consultório eu tenho um protocolo muito interessante de associação de peelings com ou microagulhamento ou o próprio laser numa energia bem baixinha só para fazer aquele drug delivery. E esse estudo a gente até publicou na revista americana de dermato,
Porque ele teve um resultado incrível. Então, a paciente tem uma descamação ali nos próximos dias pós-procedimento e uma renovação celular. Então, não só o clareamento. Como a gente faz renovação celular, estímulo de colágeno, a gente tem melhora de rugas finas, melhora de textura de pele. Então, esse é um protocolo bem interessante também. E no caso, a pessoa faz... quanto tempo demora para... Porque, por exemplo, tatuagem demora bastante para sair. Quanto tempo demora para ela obter um resultado desse? Caso eu tenho pacientes que fizeram uma sessão desse protocolo e já obtiveram um resultado satisfatório para elas. Assim como o fototipo 3, fototipo 4, que é aquela paciente um pouco mais morena, do cabelo escuro, que tem uma tendência um pouco mais difícil de clareamento, ela faz ali entre 2, 3 sessões. O máximo que eu fiz até hoje foram 4 sessões. Tem várias coisas aqui que eu não sabia. A questão do calor, né? Então da depilação. Sim, cera quente, gente, escurece o busto, escurece a axila, escurece a região íntima. O calor da cera é muito importante, né? E a Gillette também, pelo atrito. Você passa uma vez, vai machucando, e aí você vai fazendo aquela A depilação laser é o ideal, né? É o ideal, ainda mais esse tipo de pelo. Eu estudo laser desde 95, né? E naquela época, os aparelhos... é muito mais fácil você depilar do que você tratar um vaso. Porque o vaso ele tem o cromóforo é o sangue, ele é vermelho. E o pelo é preto. Então, o pelo é muito mais fácil de você conseguir esquentar o pelo e não esquentar a pele. Então, você conseguir fazer uma fototermólise seletiva. Lesar o pelo e não lesar a pele. Ou lesar o vaso e não lesar a pele. Então, esse tipo de pelo pubiano, ele é mais grosso, ele é fácil de você tratar, né? Sim. Uma pergunta que muitas pacientes me fazem ali na transição menopáusica, quando começam esse procedimento de clareamento e eu recomendo a depilação a laser, doutora, por que meu pelo branco não sai na depilação a laser? Exatamente. E por isso é bom também a pessoa fazer isso antes de ter os pelos brancos, porque depois que ele ficou branco, aí só cauterizando, porque ele não vai absorver, o laser não vai funcionar, não tem laser que funcione. Isso é uma verdade. E o pelo, ele tem alguma função para a vagina da mulher? Qual essa é outra pergunta super frequente. Ou a pessoa pode... Tem gente que se depila inteiro. Exato. Tem gente que não, mas enfim. Posso depilar tudo ou não? Qual que é a função dos pelos pubianos ali, gente? Proteção do canal vaginal, proteção dos grandes lábios, mas a paciente que se sente mais confortável, ou até pela menstruação, em depilar toda a vulva, se ela tiver uma boa higiene, não tem problema. Hoje em dia a gente sabe que isso não tem problema mais. Tá bom. E, então, uma pergunta importante aqui que eu até te falei antes, do ímen. É possível a pessoa ficar virgem de novo? Algumas pacientes procuram esse tipo de cirurgia, que é a reconstituição do ímen. Algumas pacientes, quando têm relação sexual, esse ímen ele desaparece, a gente não consegue localizá-lo mais. E algumas, sim. Nesse caso, a gente consegue fazer a recomposição, mas lembrando que essa cirurgia vai durar uma relação sexual, né? Ou 2 no máximo. É o tempo desse ímen ser novamente degenerado e ele se desfazer. Mas a procura dessa cirurgia existe, sim. Que interessante. E geralmente, quando ele rompe, tem um padrão de se romper no meio, de um lado ou de outro? Não tem padrão. Não tem padrão. Inclusive, uma paciente uma vez... também varia, né? Tem gente que o tamanho do ímã também varia. Total. E tem paciente que... isso é um pouco de tabu também, essa história do ímã. Tem paciente que, desde novinha, não tem um ímã muito importante. Então, você fala, essa paciente já teve relação ou não? Só isso não vai nos dizer se essa paciente é virgem ou não. E uma vez uma paciente me procurou porque ela falou, Raquel, eu tenho alguma coisa penduradinha, assim, ela não sabia o que era. Durante o exame físico, o que é? O ímã dessa paciente era muito fininho e ele era longo.
Então, quando ela ficava em pé, se ele, lógico, ele sempre está mais úmido, mais grudadinho na parede vaginal. Mas se não estivesse, quando ela ficava em pé, ela sentia o ímã penduradinho. E aquilo era o ímã, a gente só fez uma cauterizaçãozinha na paredinha ali, não precisou nem ponto, nem nada. Então, tem toda essa história, toda essa parte emocional ligada ao ímã, inclusive. Bom, alguma pergunta aí? Quando já não temos o útero, como fica a situação da incontinência? Vamos entender. O útero não tem nada a ver com a incontinência urinária. Quando a gente pensa na pelve feminina, o útero está conectado com o canal vaginal e aqui na frente está a nossa bexiga. Quando o laser ele entra, ele vai entrar no canal vaginal, que vai ser um pouquinho mais fechado. Eu acho que foi essa a pergunta dela, devido à retirada do útero. Mas o laser, claro, ele vai pegar essa parte anterior ainda, que é a que vai jogar chegar esse calor na bexiga e conseguir melhorar esses sintomas, tanto de continência quanto de lubrificação. Então, pode ser feito sim. E a esterectomia, ela altera a relação sexual? Não, o problema que acontece aí é que, às vezes, no fechamento da cúpula vaginal, no final da cirurgia... A esterectomia, eu acho que todas as mulheres sabem, mas é retirada do útero. É retirada do útero, E ela pode ser total, tirando o colo também, ou parcial quando não tira o colo. Quando não tira o colo, não tem esse problema que eu vou falar. Mas quando ela é total, muitas vezes o fechamento da vagina no final da cirurgia, acontece um encurtamento da vagina. E a paciente depois pode notar um pouquinho de dor nas primeiras relações sexuais. Isso tem a tendência de melhorar com a lubrificação e pela vagina ser um órgão elástico. Então tem toda a fibrose ali da cirurgia que a tendência com o tempo é melhorar. E a esterectomia, ela também altera, ela pode causar mais incontinência urinária ou não? Não. Feito em topografia correta, sem nenhuma complicação, Sim. Pegando bexiga durante a cirurgia, não. Sim, mas pode então ter só um encurtamento, mas esse encurtamento, se a pessoa volta a ter relação e tudo mais... Isso melhora, sim. Melhora. Até com a parte hormonal. Então, o hormônio... que o hormônio faz ali quando a gente fala terapia de reposição hormonal com função para trato genital? Ele melhora a hidratação, porque ele melhora os vasos sanguíneos, o calibre dos vasos, o aporte desses vasos. Então, tem mais sangue chegando ali. Essa camada de células produtoras, ela é multiplicada também. São parecidas as indicações do laser e da terapia de reposição hormonal. E o melhor tratamento padrão ouro, é quando a gente consegue associar as duas coisas. E aí a gente vai ter o melhor tratamento, o melhor resultado para essa paciente. Sim, mais alguma pergunta aí? Falar um pouco sobre a secura na menopausa. Vamos falar, então. É um sintoma muito frequente. Infelizmente, a maioria das pacientes tem e que é facilmente tratável. A mulher, ela precisa entender o quê? A menopausa é uma fase da vida da mulher que ela vai viver ali quase metade da vida e que a gente precisa buscar qualidade. Eu falo muito sobre isso. A gente precisa buscar qualidade de vida nesse momento da vida. E já ouvi de diversas pacientes, eu fui no meu médico e ele falou que o ressecamento é assim mesmo, eu tenho que me acostumar. Ou, a dor durante a relação agora que eu entrei na menopausa é assim. Gente, não é nada disso, nada é assim, nada vocês vão ter que se acostumar. Se vocês não têm contraindicação para uso de hormônios, ou seja, para terapia de reposição hormonal, eu encorajo fortemente vocês procurarem um médico, um ginecologista especialista nisso para fazer. Por quê? Hoje em dia nós temos muita segurança na administração de hormônio na menopausa. Eu sei que muita gente ainda associa isso com câncer. Eu tenho medo de usar hormônio e dar câncer. Hoje em dia, as nossas vias e doses de administração de hormônio são muito seguras, são muito menores que antigamente. E elas melhoram não só a qualidade de vida, então melhora ressecamento vaginal, melhora irritabilidade, o sono, que está muito alterado na menopausa, prevenção de doenças cardiovasculares, prevenção de
perda óssea, prevenção de perda muscular, demência, Alzheimer. Então, tudo isso, quando administrado no melhor momento, iniciado no melhor momento, que é a transição menopáusica, que é ali quando a mulher ou começa com sintomas ou começa com alteração laboratorial. Esse é o melhor momento para começar a terapia de reposição hormonal. E ela vai ter melhora de qualidade de vida e prevenção de várias doenças endócrinas, neurológicas e cardiovasculares, né? E quando a gente consegue associar esse tratamento ao laser, é o melhor protocolo. E o que eu digo sempre, a mulher ela tem que pensar na menopausa, planejar a menopausa antes da menopausa ocorrer. Então, não adianta hoje, comecei com fogacho, comecei com ressecamento, minha menstruação não está vindo, eu vou no... Não. A gente tem que entender que, quando você chega na menopausa, no peso ideal, fazendo atividade física, com sono adequado, a sua qualidade de vida por si só, sem pensar em hormônio nenhum, ela já vai ser muito melhor. A paciente que chega para a gente com sintomas, mas muito obesa, ela já diminui muito o nosso leque de tratamento. Então, eu posso fazer hormônio para essa paciente? Eu vou estar, na verdade, diminuindo ou aumentando o risco dela de hipertensão, de diabetes, de infarto. Então, a prevenção, o planejamento para a menopausa começa hoje, sendo você com 30, 40 anos. Começa hoje. Começa com a sua modificação de estilo de vida. Isso que você falou agora é muito importante para vocês anotarem aí, colocar na parede. Eu vejo mulher aqui todo dia também, porque 80% dos meus pacientes são mulheres. Tem também homens, também tem varizes, mas é muito comum porque um dos fatores mais importantes que aceleram o aparecimento de varizes são realmente os hormônios femininos e a gestação. E também a obesidade é muito comum nas mulheres. Mas a gente vê mulheres aqui com 60, 70 anos lindíssimas. Aí você vai perguntar quando eu faço o prontuário e vou perguntando na amnese, chega na pergunta, você faz ginástica? Faço todo dia. É assim, é típico. A pessoa que chega toda arrumada, assim, que está no peso correto, você vê que a pessoa está com muito mais saúde. Ela faz ginástica todo dia. E eu falo, realmente, comer, dormir, tomar banho, trabalhar, né, fazer ginástica, isso faz parte da rotina diária. No mínimo 30 minutos de atividade física leve tem que ter. Então, isso que você falou, achei muito interessante, da pessoa não ficar... chegou a menopausa e aí ela já está no cheque especial. Exato. Ela já está ali, entendeu? E aí ela vai botar a culpa na menopausa, né? E... Enfim, se ela está preparada, se ela está saudável, ela vai enfrentar muito melhor isso e vai responder ao tratamento muito melhor. Com certeza. Né? Inclusive, já tem inúmeros estudos que nos mostram que a paciente que faz atividade física, eles falam até a intensidade, o tempo, não vou lembrar agora, tem muito menos sintomas que a paciente que não, quando comparada à paciente que não faz. O principal deles é o fogacho. Vai pegar muito mais forte também. Com certeza. Exatamente. Mais alguma pergunta por aí? Tem mais uma. Qual o papel do uso do laser de CO2 fracionado na parte funcional e estética da região íntima? Todo. Eu sou fã de CO2, gente. Então, tudo isso que eu falei até agora é com CO2 que eu faço. Então, clareamento, estímulo de colágeno, tanto da parte externa da vagina para melhorar tônus, para melhorar a estética de grandes lábios, quanto internamente para melhorar a lubrificação, a flacidez interna também. Prevenção de incontinência urinária e de esforço e todas as cirurgias. Então, ninfoplastia, capuz de clitóris, plicomas, tudo isso a laser. Todos eles com CO2. Outros lasers também são possíveis de fazer, que eu sou fã do CO2. E quando a mulher tem uma gordura aumentada no pubis, o que se sugere? Isso incomoda muitos pacientes também. Nesse caso... Ela põe a roupa de ginástica e tem um aumento ali. Exato. Geralmente os cirurgiões, eles fazem lipo. Então tem que tirar esse excesso de gordura mesmo e às vezes associar com reduzir um pouquinho de pele.
Aí, no caso, então, é um cirurgião plástico que Cirurgião faz. plástico, isso. Geralmente a pessoa, isso está associado ao excesso de peso também ou não? Com certeza. Principalmente excesso de peso e cesárea. Então, a paciente faz aquele corte, atrapalha toda a drenagem, então ela fica com aquela delimitação logo após a incisão, e isso incomoda muito os pacientes. Isso é outra coisa também que eu falo muito para os pacientes, que a gente, muitas delas chegam na clínica, elas estão acima do peso, elas estão com 40 e poucos anos, cheias de varizes, aí os filhos já estão um pouquinho maiores, já estão um pouco menos de trabalho, e falam, bom, agora eu vou me cuidar, né? E a gente vai na cirurgia, a gente nota que ela tem uma cicatriz cesárea muito feia, né? E às vezes ela fala, não, mas o cirurgião plástico foi na cesárea para suturar e ficou assim, não tem jeito, eu tenho queloide. Não é uma verdade, porque na hora que você está fazendo a cesárea, tem que afastar e fica aquela exposição durante um bom tempo, machuca muito a pele, por mais que tome cuidado, vai ter uma cicatrização ruim. Agora, depois que a pessoa já faz anos que fez essa cirurgia e vai fazer somente uma correção, o cirurgião plástico vai fazer uma incisão perfeita e fazer uma sutura perfeita, vai ficar melhor. Pode ser que não fique um risquinho, quase imperceptível, sim, mas que vai ficar melhor do que aquela cicatriz que fez durante a cesárea, que tinha que esgarçar para sair um bebê enorme. Sim. Né? Fora que o pós-operatório de uma cesárea nunca é tranquilo, né? Exatamente, ela está preocupada com um monte de coisa, bebê e amamentação e tal. Ela está acima do peso, enfim, é um pós-operatório complicado. Então, muitas vezes dá uma infecçãozinha, então isso vai levar a uma pigmentação. Atrapalha a cicatrização e pigmentação, com certeza. Então, eu realmente estimulo a paciente a procurar um cirurgião plástico se tem uma cicatriz também, e também essa questão muitas vezes tem que fazer alguma outra lipo em algum outro lugar. Sim. Né? Mais alguma pergunta por aí? Então, doutora, me fala aí, o que está faltando a gente falar? Essa questão de cicatrização também importante, me veio aqui a episiotomia. Hoje em dia, o parto normal ele tem voltado, né? Com tudo, assim. E a cicatriz de episiotomia, algumas pacientes têm dor, porque a cicatriz ela é um local inelástico, então ela não tem elasticidade. Então, durante a relação sexual, ela pode ter dor, pode ter aquela sensação de choquinho, ou se incomodar esteticamente com isso. E isso a gente consegue resolver também com laser. O laser, associado a bioestimulador de colágeno, por exemplo, então a gente consegue melhorar o protocolo para superficializar essa cicatriz, que às vezes é muito profunda, ou devolver um pouquinho de elasticidade quando a paciente tem dor. E tanto na paciente do ressecamento, como perguntaram, quanto uma paciente que tem cicatriz de epísio, a gente precisa fortemente entender a parte emocional dela como está. Eu sempre brinco que é muito fácil, hoje em dia as pacientes chegam, estou com ressecamento vaginal, quero usar testosterona. Se todo ressecamento vaginal fosse resolvido com testosterona, gente, ia ser muito fácil. Libido, ressecamento vaginal, eu costumo brincar que eles são multifatoriais, é uma pizza. A parte hormonal é uma fatia da pizza só. Como está a autoestima dessa mulher? Como está a relação dessa mulher com o próprio corpo? A relação dessa mulher com o marido? O casamento deles está bom? Tem conexão? A mulher está ali prestes a ter uma relação sexual, mas ela está com a cabeça conectada naquilo, ou ela está pensando que o filho pode abrir a porta a qualquer momento? Tudo isso influencia. É por isso que a conduta de administração de hormônios hoje em dia, que é muito inapropriada, ela tem que ser muito bem feita. Às vezes com doses hormonais baixas e muita conversa e dicas para o momento da relação sexual, a gente consegue melhorar o sintoma muito mais que colocando implantes com muito hormônio ou doses hormonais. Lembrando aqui uma parte sobre esses hormônios que tem um vídeo meu que está sendo muito compartilhado sobre essa questão da retirada do chip. E no vídeo, se a pessoa olha rápido, parece que eu coloco o chip. Mas, na verdade, eu estou falando que eu retiro o chip. E hormônio feminino tem que ser colocado por um ginecologista obstetra. No caso, ginecologista, né, que obstetra é quem vai fazer o parto. É o ginecologista
A especialidade é ginecologia e obstetrícia. Isso. Enfim, tem uns que fazem mais parto e outros que cuidam mais da mulher em geral. Então, a reposição hormonal tem que ser feita por um ginecologista, que é uma especialidade médica, ou por um endocrinologista, que também Exato. é especialidade médica. Exato. Né? Mesmo porque tem homens que têm que fazer reposição hormonal, né? E não vai no ginecologista. Mas isso é muito importante. A gente tem que cuidar da nossa saúde e procurar um médico especialista que fez uma formação e não achar que você vai, não, eu vou naquele que é mais barato. Procure saber quem é essa pessoa. Ah, não tem tantos mil seguidores. Isso não é um parâmetro. O parâmetro é ver da onde a pessoa se formou, ter pessoas, referências que se tratam há anos e que esse médico realmente, essa médica, ele faz um follow-up, que atende, vai fazer um segmento. Isso é muito importante. Para você cuidar da sua saúde, isso realmente não tem preço. É muito importante isso também que você comentou agora, caso na parte hormonal e da parte estética também. Eu tive outro dia no consultório uma paciente que foi em uma clínica que oferecia laser de depilação. Aí, quando o paciente chegou lá para fazer o laser de depilação, ofereceram para tua vagina está um pouco escura também, tua vulva está um pouco escura, você não quer fazer o de clareamento também? Nenhum profissional médico. Ela fez, resumo, queimadura. Então, ela teve a sensação de queimadura. Imagina o desconforto de uma queimadura na região íntima, dor mesmo. Ela fez no primeiro momento, ela foi em uma dermatologista, que foi quem me encaminhou depois dessa paciente. E ela teve que primeiro tratar a queimadura e até hoje nós estamos tratando a hiperpigmentação. Então dá para ver. A queimadura gerou mais ainda, né? Os quadradinhos do laser direitinho. Hoje já está bem mais clarinho, mas é todo um processo, né? O paciente vai resolver um problema e ganha o barato dois. Que sai caro. É o barato que sai caro. Então, realmente é muito importante a pessoa se cuidar, ter uma qualidade de vida e procurar profissionais que realmente tenham formação para isso. Sim. E desacreditem em milagre, gente. Milagre. Aquele médico que promete que você vai colocar um implante, vai ficar sarado, com o cabelo lindíssima, lindo, olho azul e vai... Não tem isso. Não tem milagre para isso. O que a gente tem que ter é comprometimento com a nossa saúde e com o nosso corpo. Então, boas noites de sono, qualidade de vida, qualidade de alimentação, atividade física, procurar bons profissionais para entender dessa parte hormonal, ou mesmo da parte estética. A gente vê tanta coisa absurda, uma pessoa que faça sem buscar padronização, que tenha um componente estético sim, e não tem por que a gente ter vergonha disso. Quero melhorar tal parte do meu corpo, mas que isso vai melhorar também a tua qualidade de vida, né? E uma pergunta bem masculina, qual que é a mulher, quanto que ela precisa de uma relação sexual nas décadas, assim, tem alguma ideia disso? Não. Lógico que não tem padrão nenhum, né? Mas... E eu vou te falar que isso porque o homem precisa mais do que a mulher, ou não? Eu vou te falar que assim, isso é muito mais interpessoal que de idade. No sentido de, tem muitas pacientes jovens que têm um interesse sexual, mas ali... do jeito delas. E hoje em dia tem muitas pacientes que vão no consultório com 50, 60 anos extremamente ativas sexualmente. E que às vezes o marido tem algum problema, ou o marido não faz uma reposição hormonal quando necessitaria e é um pouco menos interessado, e a mulher está ali querendo ter relação. Os homens, de modo geral, eles têm um interesse sexual um pouco maior. E eu acho que isso vale muito, gente, também da conversa do casal. Até outro dia saiu na mídia que não sei que casal que tinha não sei quantas relações por dia ou por semana. Meu Deus do céu, aquela semana no consultório, tanto de paciente deprimida que veio, eu falei, gente, não existe isso. O que tem que existir? Coerência e conversa entre vocês dois. Vocês são aquele casal que, para vocês, tanto para um quanto para outro, tá tudo bem, a gente tem relação uma vez na semana, os dois estão felizes, então ótimo. Uma vez a cada 15 dias, ótimo. Não, isso para mim é muito, muito pouco. A gente é aquele casal que quer transar todos os dias. E tá tudo bem. O que tem que acontecer?
concordância entre os dois. A gente não tem que ter comparação com a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Aquela história. A gente não tem que se comparar com ninguém. O que você tem que ter é uma boa conexão com o teu parceiro. E eu fui num curso muito bom, Cogniflow, do Rodrigo Duprá. Foi aqui no Teatro B32. E um dos assuntos que se falou também é que a masturbação não seria bom, porque a pessoa fica... É como se está pegando um prazer ali, mas não é uma felicidade. Enfim, é uma coisa mais momentânea. Mas eu também já ouvi pessoas falando que a masturbação para a mulher também ela é muito importante, para ela se conhecer melhor e tudo. Qual que é a sua opinião em relação à masturbação feminina? Eu acho que eu sou mais dessa segunda opinião, de que masturbação é autoconhecimento. Porque, assim, para o homem ali, quando ele é adolescente, está conhecendo o próprio corpo, é tudo muito mais fácil, é tudo muito mais falado, né? A menina, não. Culturalmente, a mulher... Isso tem mudado, graças a Deus. Mas a mulher, durante a relação sexual, culturalmente, era para servir o homem. E não para ter prazer. É verdade. Hoje a gente tem que entender o quê? Que a mulher tem relação para ter prazer. Não existe aquela coisa mais o homem tem prazer, acabou a relação sexual. E... para isso, como eu falei lá atrás, a mulher precisa se conhecer. Aonde ela tem prazer? Ela tem mais prazer com penetração? Ela tem mais prazer com estímulo indireto do clitóris, mas durante a penetração? Tudo isso ela vai se conhecer se tocando. Lógico que existe um assunto sobre uso indiscriminado de vibradores. A mulher que usa muito vibrador, lógico que o vibrador ele tem uma potência muito maior que qualquer coisa. A longo prazo, ela ter um menor prazer durante a relação sexual. Sim. Isso sim pode acontecer. Por quê? Sensibilização de receptor, né? E se ela tiver sem bateria, sem pilha... aí pronto. Acabou, vai ter que esperar carregar o negócio. Ou sair para a padaria para pegar uma pilha na urgência. Mas isso pode acontecer. Mas eu acho que a masturbação hoje é autoconhecimento mesmo. Eu acho que eu ouvi... eu estava para te perguntar isso aí, porque eu ouvi essas duas opiniões, e as duas opiniões têm uma lógica, né? Mas eu acho que a gente tem que voltar naquela velha máxima que nem tudo, nem nada, né? Porque se estiver nos extremos, é ruim, né? Se a pessoa fica se masturbando todo dia, sim, não deve ser bom, né? Agora, também nunca e não se conhecer... Muitas vezes, o que eu... converso muito com as minhas pacientes, principalmente as pacientes um pouco mais velhas. A gente não pode depositar no parceiro a responsabilidade do seu prazer. A responsabilidade do prazer é de cada um. Então, muitas vezes, de você conversar com seu parceiro, principalmente em relacionamentos mais novos ou de muito tempo que isso se perdeu, como você gosta de ser tocada, como você gosta de conduzir a relação sexual, porque isso se perde com o tempo. E a hora que você vai ver, tá aquela coisa automática, uma relação que começa, tem meio e fim todo dia, toda semana da mesma forma, e a longo prazo o interesse vai se perdendo. Fica monótono. Então, fica monótono. Então, essa parte do autoconhecimento é importante. Quando vem seguida da conversa com o parceiro, da explicação com o parceiro, melhor ainda. Sabe uma coisa que eu já falei para vários pacientes que estavam tentando engravidar, ou até fazendo tratamento, ou estavam dando iam pensar e tudo, ou estavam pensando que iam ter que fazer um tratamento. Eu falo o seguinte, vejo que se eu estou errado aqui, né? Para ver o ciclo dela, quanto que é o ciclo, perguntar para o ginecologista aonde que é o período mais fértil, né? Então, mapear isso então se o casal está querendo engravidar, né? Um tratamento por fertilização custa uma grana, né? Bastante, não é barato. E também é sofrido, porque tem que fazer bastante... doses hormonais uma bênção que existe hoje isso, porque muita gente não teria filho. Com certeza. Né? Então, é realmente muito bom, mas se a pessoa conseguir evitar... De forma natural, melhor ainda, né? Então, eu falo para elas fazerem o seguinte... Marcar com o marido quando que vai ser. Então, vamos supor, nesse mês vai cair no final de semana. Tá bom, então nós vamos viajar, marcar uma viagem romântica para um lugar, entendeu? Sei lá, sexta, sábado, domingo e tal, sábado, domingo, e passa aquele final de semana lá para namorar. Vamos supor que caiu no meio da semana, né? Então, vão pegar, tenta fechar aí uma manhã, algum horário se conseguir, ou se não conseguir, tentar chegar um pouquinho mais cedo e sair para jantar e dormir no hotel.
entendeu? Para fazer alguma coisa diferente, mudar o ambiente, não ficar Exato. na casa, no mesmo quarto, naquele mesmo sistema, vai ser um negócio muito mais interessante. E já aconteceu, teve uma paciente que ela estava trabalhando, fazendo doutorado e queria operar as varizes e queria engravidar e ia fazer... Queria tudo. Eu falei, não, olha, a gente não vai operar suas varizes agora, que não é importante. Eu vi assim, sabe, não é nada que tem um refluxo ali, é só quando você fica muito em pé, quando viaja, não se preocupa com isso, usa meia elástica, esses vasinhos aqui não tá nem aparecendo direito. Então você vai trancar, a pessoa veio lá, fez a consulta, fiz ultrassom e tal, e acabou assim. Tá? Minha conduta foi... Você vai trancar o doutorado, entendeu? E você vai se focar em fazer isso aí. Né? 2, 3 anos depois, ela voltou com o bebê, né? Tinha voltado no doutorado. E aí veio tratar as varizes. Pronto. Cada coisa com a sua fase, né? Porque realmente é muito importante essa questão de... Que nem você falou, de não cair na monotonia. Sim. Né? Eu brinco que essa coisa de sexo, libido... Tudo isso, gente, é comprometimento. Então, tenho que colocar na agenda que sábado às 20 horas eu tenho que ter relação com meu marido? Não é isso. Mas a gente tem que ter comprometimento que 1 ou 2 ou 3, independente do casal aí, vezes na semana eu vou me comprometer com aquele momento, seja saindo para jantar ou fazendo uma coisinha surpresa para o marido, tendo um momento a 2, qualquer coisa juntos. Então, ir resgatando e saindo da rotina, porque se a gente deixar isso entrar na rotina, o trabalho toma conta, os filhos tomam conta, e isso acontece mesmo. Então, é se comprometer. Nós somos tão comprometidos com o trabalho, tão comprometidos, enfim, com a atividade física de manhã, a gente tem que se comprometer com esse assunto também. Sim. Que horas são agora? 9h10, tá bom. Tem mais alguma pergunta aí sobrando? Tem 2 perguntas. Então, vamos lá, que tem uns 5 minutos para encerrar. Poderia comentar sobre reposição hormonal bioidêntica? Reposição hormonal bioidêntica. Ótima pergunta. O que é um hormônio bioidêntico? Então, um hormônio bioidêntico é aquele que tem uma estrutura mais semelhante com a estrutura do hormônio do nosso corpo, produzido no nosso próprio corpo. Então, ele é o melhor hormônio para ser utilizado. O hormônio sintético é aquele produzido no laboratório. Ele já tem uma estrutura diferente. O que nós produzimos, por exemplo, vou dar um exemplo, é a progesterona. E existe a progesterona bioidêntica. A progesterona que existe no anticoncepcional, por exemplo, é um progestagênio, é uma progestina. São tipos hormonais diferentes. Então, quando você tem a possibilidade de usar um hormônio bioidêntico, é melhor. É melhor do que o... É melhor, porque a estrutura do hormônio bioidêntico... Do que o hormônio, isso. O hormônio sintético produzido em laboratório. Que na maioria das vezes é o oral. Aquele do chip ou o transdérmico é o quê? O transdérmico é bioidêntico e do chip é sintético. Sintético? Ele tem... Por isso que dá tanto efeito colateral, Qual né? que é a sua indicação para uma reposição hormonal? Eu gosto muito de hormônio transdérmico. Transdérmico. Que é aquele gelzinho que a mulher passa na... Eu fiz muita cirurgia de tirar o hormônio. Então, você vê que tem uns que quando você vai tirar, ele está totalmente encapsulado. Parece que tem uma membrana em volta. Sim. Ele sai assim, ele está totalmente fechado. Ele não tem acesso. E aí, no começo, quando eu comecei a tirar... Como eu sei que as pessoas põem hormônios diferentes, um pouco de testosterona, um pouco de... Eu pensei que as cores eram diferentes, que de repente é outro produto que está lá dentro, né? Mas aí eu vi que tinha uns que tinham metade. Eu falei, nossa, que estranho isso, né? E chegou um dia que eu peguei o bisturi no final e falei, deixa eu cortar, ver como é que é. E eu vi que estava cheio de pó ainda. Exato. Né? A próxima vez eu vou mandar para análise, para ver realmente o que tem. Ou seja, a liberação do hormônio não foi. Não foi. De repente a pessoa tem um pico e depois fica sem. Ou seja, quando você está passando todo dia, você vai ter um... Sim. Fora que, se a paciente coloca aqueles que não são retirados, se ela tiver um efeito adverso importante no primeiro mês, ela vai ter que ficar 6 meses ela não vai conseguir aquilo. Tirar. O eu já até pensei, não. A pessoa, tem uns que você coloca um chip que tem um silicone, e eu posso ir lá e tirar. Tem outros que é um comprimido que vai lá dentro. E para tirar aquilo ali, é até possível, eu nunca fiz. Mas eu acho que aí eu vou ter que fazer uma incisão muito maior, que eu vou ter que fazer uma dissecção
e tirar, porque eu não consigo pinçar e puxar com força. Vai estourar e vai ser pior ainda, porque eu vou esmagar o hormônio, aí sim que vai aumentar a absorção. Eu tenho que fazer uma incisão grande, fazer a céu aberto, assim, ó, secar e tirar mesmo, né? Fora é possível. A quantidade de cicatriz que a paciente fica no glúteo, né? O bumbum fica todo cheio de todo marcado. E qual que era a outra pergunta? 48 anos, sem sintomas ainda. Quais exames importantes hormonais é aconselhável fazer? Quais exames, é que talvez não estejam ouvindo todo mundo. Quais exames são importantes com 48 anos? Exato. Mesmo sem sintomas, uma vez ao ano, é super importante que você faça a rotina ginecológica. E nesse momento já é importante nós pedirmos FSH, LH, estradiol, progesterona, testosterona, para a gente entender. Você já começou com a alteração desses hormônios, mesmo estando sem sintomas? Se sim, existem algumas coisas que a gente já começa a fazer para essa paciente nem vir a ter sintomas. Então, são principalmente exames de sangue e a rotina de ultrassom e mamografia também. Então, é importante também a pessoa ter hoje em dia, talvez, alguns laboratórios, se você faz sempre no mesmo laboratório, você já tem todo um histórico, né? Mas se você mudou de laboratório, mudou de cidade, mudou de país, você ter anotado... Com certeza. Para você saber qual que é o teu basal. Sim. Eu sempre brinco com as minhas pacientes, guardem os exames dos últimos 3 anos. Cada ano você vai fazer um novo e jogar o anterior fora, mas de pelo menos 2 a 3 anos é importante a gente ter. Mais alguma pergunta? Vamos finalizar? O Instagram. O Instagram dela tá... Eu vou colocar aí depois, tá? A gente vai compartilhar. É doutora Raquel Moro, né? Tá DRA, Raquel com Q, Moro, MORO. Bom, gente, muito obrigado, Raquel. Foi muito interessante a conversa. Aprendi muito, mais uma vez. E você que está assistindo isso agora e não viu ao vivo, pode colocar a pergunta, marca aí a doutora Raquel, que ela vai responder também. E muito obrigado pela audiência, compartilhe com seus amigos e até logo. Um beijo, gente.